tenho 65 anos e desde os 6 meses tenho falta de ar, bronquite asmática, quando, segundo minha mãe, deixei de mamar o leite materno e ela passou a me dar leite de vaca. Somente há um ano, quando suspendi o leite, tive que operar o estômago por refluxo, é que não tive mais falta de ar. Roberto, é um comentário bem interessante, você não fez nenhuma pergunta, né? Você fez um comentário que a gente pode até trabalhar muito em cima dessas suas palavras, até porque o paciente, quando ele está dentro da barriga da mãe, ele é um paciente já alérgico, por assim dizer, imunologicamente falando, né? A gente tem uma preponderância do chamado linfócito TH2. Linfócito TH2 ou sistema T2, que é uma coisa mais ampla, ela prepondera no feto porque é uma tentativa do feto evitar a rejeição da mãe. Ou seja, ele, no seu próprio organismo, ele já induz uma resposta T2 e essa resposta T2 acaba passando um pouco para a mãe também. E a gente sabe que o nosso organismo ele entra num balanço imunológico, né? A resposta TH1 é balanceada com a resposta TH2. A TH1 é justamente responsável pela nossa imunidade, mas ao mesmo tempo ela pode induzir a doenças de alta agressão, e a TH2 é responsável justamente pela manifestação alérgica. Falando em grosso modo, não é muito assim, por assim dizer, mas para que vocês entendam, falando em grosso modo, existe um balanço de imunidade e reação alérgica. Então, quando o paciente ele está sendo gestado na barriga da mãe, ele precisa ter um padrão TH2 justamente para evitar a rejeição da mãe e, consequentemente, um abortamento espontâneo da mãe. Você vê como é que nosso Papai do Céu realmente fez tudo correto, né? Tudo de acordo. Existe um design inteligente, essa é a minha forma de ver. O design inteligente, ele existe, nada foi feito por acaso. Então, eu penso dessa forma e respeito quem pensa diferente de mim. Mas eu acredito no design inteligente. Não sei o que é, acredito num Deus, tenho a minha religião, mas certamente isso pode ser explicado de outras maneiras, né? Então, Roberto, o que acontece? Enquanto a gente passa pela gestação, a gente é um paciente com um perfil imunologicamente alérgico, por assim dizer. Só que esse perfil imunologicamente alérgico, ele precisa ser corrigido a partir do momento que a gente nasce. Quais são os dois mecanismos de correção desse perfil imunologicamente alérgico? Primeiro é o contato com as bactérias intestinais e vaginais da mãe, tá? Por exemplo, a vagina da mãe ela é colonizada principalmente com lactobacilos. Esse lactobacilos ele tem uma função de, quando aspirado pelo canal vaginal, né, a criança nasce ali e aspira esse líquido vaginal, fazendo com que faça uma deglutição e comece a colonização do intestino com lactobacilos, e o lactobacilos, por sua vez, ele já começa a induzir a chamada resposta TH1, diminuindo então aquela resposta TH2, diminuindo então aquele perfil alérgico. Uma outra situação também que faz com que a criança diminua essa resposta TH2, aumentando a resposta TH1, quando estiver fora do útero da mãe, é justamente o aleitamento materno. O aleitamento materno tem anticorpos, o aleitamento materno é uma proteína que a gente chama homóloga, é uma proteína humana, igual da composição do corpo da criança, ou seja, ele não está fazendo uso de uma proteína heteróloga de um outro animal, e sendo uma proteína homóloga e também tendo anticorpos e outras substâncias responsáveis pela indução da resposta imune, ou seja, por aumentar a linfócito TH1, diminuir a linfócito TH2, diminuindo então esse perfil TH2, perfil alérgico, então a criança então acaba havendo, com o passar do tempo, esse equilíbrio e acaba não desenvolvendo o processo alérgico. Isso que você falou realmente é bem interessante, porque o aleitamento, a retirada do aleitamento materno precoce, com a substituição de fórmulas, mesmo que extensamente hidrolisadas, tá? Isso realmente induz uma resposta TH2, fazendo com que aquela criança não saia daquele perfil TH2, fazendo então com que ela tenha manifestações alérgicas como asma, como rinite, como bronquite, como dermatite, por assim dizer, todas as manifestações alérgicas que nós conhecemos. Por isso que um paciente que não recebe a amamentação é um paciente que pode então desenvolver alergia no futuro. Qual é a solução para isso numa mãe que não consegue ter o seu filho por parto normal? A solução é justamente, logo depois do nascimento pela cesárea, fazer a reposição de lactobacilos. Existem até alguns tipos de protocolos, na França isso é utilizado,
que é coletar o líquido vaginal da mãe e dar para a criança aquele líquido vaginal. Isso aqui no Brasil não é utilizado, mas eu já vi alguns estudos publicados na França, onde eles fazem isso em hospitais públicos, tá bom? Dá o líquido vaginal da mãe para a criança. Eu não recomendo que você faça isso sem orientação do seu médico, até porque a mãe pode ter alguma doença sexualmente transmissível e pode passar isso para a criança, tá bom? Então você que está assistindo esse vídeo, não faça isso em hipótese nenhuma. A forma mais correta, por assim dizer, mais segura aqui para a nossa realidade brasileira é justamente a suplementação com lactobacilos com a orientação do seu médico. E outra coisa também é justamente, ao invés de dar fórmulas de leite de vaca, mesmo que extensamente hidrolisadas, né, você justamente fazer o uso de formulações de aminoácidos, porque a gente sabe que o aminoácido ele é incapaz de induzir uma resposta alérgica, diferentemente da proteína. A proteína ela tem uma conformação estrutural que induz então o reconhecimento dela e a produção dos anticorpos da classe IgE. Porém, os aminoácidos não. Os aminoácidos não conseguem induzir uma resposta imunológica e haver então a produção do chamado anticorpo da classe IgE. Então, mas certamente tudo aquilo que eu falo aqui, nada é para ser seguido sem a orientação do seu médico assistente, tá bom? Aqui é só um bate-papo entre amigos. Não encarem essa live como uma consulta médica. Então, mas certamente conhecimento nunca é demais, conhecimento liberta. E você, conversando com o seu médico assistente, você vai poder então ter informações adicionais e poder ter uma orientação mais específica para o seu quadro clínico. E essa bagagem pode lhe ajudar até a abrir a mente do colega e ele entender certamente que o mais saudável é aquilo que menos agride, tá bom? Um abraço, Roberto. Obrigado.